Dia 1, tentando fazer a minha mente lembrar que ela é divina. Jesus me ensinou que se eu ensinar o que eu estou aprendendo, a minha mente vai se convencer de uma maneira mais rápida e mais sólida. Então, se eu falar sobre aquilo que chega até mim através da espiritualidade, isso vai ajudar tanto a minha mente quanto a do meu irmão. E nós vamos diminuir muito o tempo que nós temos que ficar aqui, porque é só uma questão de tempo. Nós estamos aqui trabalhando para melhorar. E essa melhora é inevitável, porque todo sofrimento, a dor, tudo que é ruim é só uma ilusão. E nós temos que convencer a nossa mente a seguir o que é correto, a seguir o que é a mente certa, conforme Jesus ensinou. Tem um livro que se chama Um Curso em Milagres, e nesse livro é Jesus falando conosco e desfazendo vários mal-entendidos da Bíblia, desfazendo várias ilusões que foi o ego que construiu. Então, basicamente, como que eu comecei essa jornada? Fazendo uma pergunta. Essa pergunta foi um pedido, na verdade, né? Foi um pedido assim, eu peguei um caderno onde eu faria o relato das minhas experiências, buscando um despertar maior. E por que um despertar maior? Porque desde que eu comecei a descobrir que existe uma espiritualidade, que existe algo além do que eu podia entender e comecei a me abrir para receber mais coisas, parece que as informações foram se acumulando. Eu tinha muita informação, eu lia muitos livros, eu falava muito sobre os mestres ascensos e os ensinamentos deles, mas parecia que estava faltando quebrar uma barreira, algo que eu ainda não tinha feito, para que eu me sentisse totalmente plena, para que nada mais faltasse, para que eu conseguisse me despir de qualquer resquício dessas ilusões que eu tinha aprendido através de informações, mas vivenciado apenas em momentos aleatórios, momentos que eu considerava aleatórios, mas que estavam me sinalizando que eu precisava fazer algo. Então, eu peguei um caderno e comecei com o que tinha em mim. Eu perguntei: tem mais alguma coisa que eu preciso ver, que eu preciso saber? Se tem algo que eu preciso saber, me mostra. E eu fiz essa pergunta para aquela energia dentro de mim, para aquela força que me movia a saber o que eu nem sabia o que era, né? Então eu conversava com essa energia, com essa luz, e eu nem sabia com quem que eu estava conversando. Existem tantos nomes, né? Mestres, anjos, guia, mentor, eu sou, presença eu sou, né? E eu não sabia exatamente a quem eu precisava me dirigir. Então eu fui lá e fiz uma pergunta. Abri o meu diário de elevação, dizendo: eu não sei com quem me comunicar nesse momento, mas quem puder me responder, me responda, por favor. Eu estou aqui esperando a resposta, eu estou aqui aberta para isso. Então, eu não sabia, né? Conscientemente eu não sabia, mas essa era a verdadeira chave. Essa era a mágica que aconteceria, a mágica, né, que a gente chama, né? Porque na verdade não tem nenhuma mágica nisso. É o nosso natural, acessar a verdade. É natural, mas nós precisamos pedir. E não importa se a gente saiba nome, se a gente não sabe quem, existe uma força, ela tá dentro da gente esperando que a gente volte para ela. Então, se você perguntar, você vai receber. Se você questionar, você vai receber. As perguntas, elas são muito importantes. Então, eu acho que para primeiro vídeo passando isso, essa mensagem é muito importante. O que eu pergunto? O que eu me questiono? A ideia é a seguinte: eu tenho uma mente, né? Seguindo o ensinamento do Kybalion, que tudo é mente, é porque nós somos mente. E existe dentro dessa mente uma divisão que se criou desde a separação, desde o momento em que nós
pensamos que nos separamos de Deus, porque essa separação, na verdade, nunca aconteceu. Mas no momento em que nós pensamos que ela aconteceu, houve uma divisão dentro da mente. A divisão entre ego, que é aquele que cria o que é irreal, o que é falso, e espírito. Esse espírito, ele foi entregue para nós, para que a gente pudesse retornar, para que a gente pudesse desfazer toda essa confusão do que é ser repartido, do que é ser dividido, porque ela não existe essa divisão. Então esse espírito, que é chamado de Espírito Santo, né, dentro da nossa cultura cristã, né, dentro do cristianismo, é chamado de Espírito Santo, e é esse o termo que eu vou usar aqui. Esse Espírito Santo, ele tem esse papel de fazer a gente entender e voltar para a realidade, entender que nada daquilo que o ego, que é o que faz o contraponto, é o que faz a oposição ao Espírito, o ego é uma ilusão, é uma criação ilusória e a gente não precisa acreditar nele. Então, a ideia desse vídeo aqui é eu manter a minha mente no Espírito e ajudar com que vocês se mantenham também. Quem estiver aqui comigo, quem for fazer essa jornada comigo, a gente vai estar buscando isso, fazer com que a nossa mente fixe apenas no Espírito. E para começar bem isso, para que a gente fixe a nossa ideia no Espírito, nós precisamos pedir que a nossa mente se comunique apenas com o Espírito e não com o ego. Mas como que eu faço isso? Né? Como que eu me comunico só com o Espírito? A primeira coisa é a pergunta: o que eu preciso saber para me sentir feliz, alegre, bem, preenchida, plena? Né? O ego, a construção ilusória do ego é a construção de medo, de dor, de insuficiência, de que falta alguma coisa. Então o ego, ele vai sempre te puxar para esse sentimento de que você precisa de algo que você não tem, de que você precisa de algo que está te faltando. Por quê? Porque o ego não quer que você saiba que você tem tudo, que na presença do Espírito te conecta com Deus e que nessa conexão você tem tudo, você é tudo. Você foi um filho criado, você é um filho criado por Deus e você tem tudo de Deus. Então, se você acredita nisso, o ego morre, o ego some, o ego desaparece. Então, ele vai tentar te convencer sempre da dor, sempre da existência de coisas que são negativas. E essas coisas negativas, de fato, elas não existem. Se você olhar para o Espírito, você vai ver que elas não existem. E qual é a função do Espírito? Nos fazer lembrar disso, nos conectar de novo a essa essência divina que somos nós. E quando nós vamos sentir isso? Quando nós estivermos plenamente bem, alegres, felizes. Então, acho que tem tanta coisa que eu quero falar, tem tanta coisa que eu quero passar, que eu quero fazer como Jesus ensinou, que é ensinar e aprender ao mesmo tempo. E é isso que eu vou fazer. Então, esse canal é um canal para isso, para a gente ajudar a nossa mente a lembrar que ela é divina, ajudar o Espírito Santo a nos conectar de volta à nossa presença divina, ao nosso Criador, né? Nós somos criações perfeitas. E se a gente se manter conectado com essa perfeição, nós vamos manifestar isso em toda a nossa vida. E então nós vamos conseguir atingir o estado de iluminação, sentindo que há plenitude dentro de nós, que não falta nada. Embora o ego tente nos convencer do contrário. Então é isso. Se você quiser acompanhar essa jornada de despertar da consciência, vem comigo, né? Eu falei pra você aqui do primeiro dia. Eu tô com um diário aqui, ó, e ele ainda tá sendo escrito, ele não faz muito tempo que ele começou a ser escrito, na verdade. Então, eu quero compartilhar com você cada uma das coisas que eu vou acrescentando nesse diário. E eu tenho certeza que a nossa conexão com o divino, ela vai ser estabelecida de uma maneira permanente. É só uma questão de tempo, como diz o Mestre Jesus.
todos nós voltaremos ao nosso lar. Todos nós voltaremos para a casa do Pai. É só uma questão de tempo para esse despertar. Eu espero que você esteja comigo e se não for agora, com certeza vai acontecer em algum momento. Nós vamos nos encontrar. Fica com Deus.